podem fazer nesse momento também. Quem dareia
por meio da obra de Cristo, mas também como teu povo, podemos ajudar a tua obra a avançar nessa cidade, por meio dos nossos dízimos e ofertas. Louvamos ao teu nome, ó Pai, porque o Senhor usa aquilo que o Senhor tem nos dado para o avanço do teu reino. Louvamos ao teu nome, ó Pai, por isso, porque as ofertas, os dízimos que são depositados, não ajudam simplesmente a essa congregação, mas a outros irmãos que estão espalhados no Brasil e no mundo, para sustentá-los e também para eles pregarem o Evangelho nessas regiões. Nós já nascemos com esse DNA missionário de usar a nossa finança para ajudar na obra missionária. Louvamos ao teu nome por isso. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. A igreja pode se assentar e abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Versículos 12 a 20. Serve agora como Paulo vai expressar o seu tom pastoral para essa igreja que ele exortou e vai continuar exortando. Nós vamos perceber a relação entre pastor e igreja e pastor. O interessante da pregação expositiva sequenciada, que o pastor ele não escolhe os temas que ele vai pregar. O texto vai dizendo os temas que ele tem que pregar. E agora nós nos deparamos com Paulo, com o seu tom pastoral, aqui numa carta que estava se distanciando do Evangelho. E ele diz o seguinte: sei de qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. Vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de minha enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelaste desprezo e nem desgosto, antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que efeito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me, porventura, o vosso inimigo, por vos dizer a verdade. O que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, porque de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, a revelação bíblica nos mostra que o conhecimento da verdade não deve ser feito a goela abaixo, mas sim com um tom pastoral, que envolve exortação e cuidado, e que a tua igreja ela deve responder da mesma forma até Cristo ser formado neles. E Paulo mostra aqui, ó Pai, a sua dor como pastor, de ver a igreja entender a verdade que a nossa vida agora é para ser transformada à semelhança do nosso Salvador. E ele também não é isento disso. Ele precisa também imitar ao Mestre, porque todos, tanto a igreja como o pastor da igreja, tem um supremo pastor, que é Cristo Jesus. Nos ajuda a ver essa relação nessa manhã entre ovelha e pastor e ovelha.
para que a gente possa sair mais uma vez aqui edificados para a glória do Teu nome. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que Ele possa vir aquecer os nossos corações, abrir a nossa mente, para que possamos ver a glória do Filho e dessa forma amar ao Senhor e o Teu reino. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Crianças, sei que vocês não estão ainda conosco plenamente, mas eu quero trazer essa ilustração para vocês. Vocês já perceberam que os pais de vocês, eles se dedicam muito para educar vocês? Isso envolve esforço, envolve dedicação, isso envolve sem dúvida nenhuma amor. E a finalidade última, espero eu, não é para simplesmente você ser um médico, não é simplesmente para você ter uma boa profissão, mas principalmente para que Cristo seja formado em você. E essa é a relação entre o seu pai e você. O papai gasta tempo orando por você. O papai gasta tempo tentando ensinar a você a verdade do Evangelho. E por muitas vezes, qual é a sua reação? De desobediência, não é verdade? O papai ensina, mas mesmo assim, você continua desobedecendo. E por que então o seu pai ou a sua mãe continua ainda perseverando? Porque eles querem que você entenda que a verdade do Evangelho é a única forma que você vai ser verdadeiramente feliz. E quando você não entender isso, e quando você não ouvir essa verdade, e mais uma vez, todos os dias, provavelmente ele faz isso, ou ela faz isso, sua mãe ou seu pai. E aqui Paulo está fazendo essa relação. O Paulo aqui está se apresentando como um pai. Se vocês depois em casa olharem com o papai a Bíblia dele, vocês vão perceber que lá no versículo 19 ele diz: meus filhos. Então Paulo trata aquela igreja como se fossem filhos dele. E aqui há uma relação maravilhosa, porque Paulo, como um pai daquela igreja, ele queria que aquela igreja pudesse se assemelhar ao Salvador. E essa é a verdade que seu pai e a sua mãe querem de você. Que você se assemelhe mais com Cristo Jesus. E a minha oração é que você escute as instruções dos seus pais e também comece a obedecer, para que você possa entender a glória de Cristo Jesus. E que Deus aplique essa verdade ao coração de vocês. Adultos, vocês já assistiram um filme Torturados por Cristo? Talvez, se você não assistiu, um bom filme para você assistir agora à tarde pode ser esse. Você vai lá no YouTube e pega o filme Torturados por Cristo. Cuidado, porque as cenas são pesadas. O filme acontece no ano de 1944, quando a Romênia ela é invadida pelo comunismo, na Segunda Guerra Mundial. E assim, o comunismo declara naquele país que não há religião. A religião oficial daquela nação é o ateísmo. Só que quando o comunismo, ou quando qualquer regime religioso, ele quer apoderar-se de uma nação, sempre vai levantar cristãos fiéis para combater o erro. E certo pastor, ele se levanta diante do comunismo, e ele faz sim uma declaração diante de vários homens, dizendo que ele não vai se dobrar ao comunismo. E a consequência disso é que ele é preso por 14 anos, e mesmo diante disso, ele continua a professar a fé em Cristo Jesus, e ele não de forma alguma denuncia onde os seus irmãos cultuavam a Deus de forma escondida. Você já parou para pensar nisso? Um pastor que mesmo diante da tortura, ele não nega o Evangelho, e não só faz isso, ele continua pastoreando a igreja dele, e ele continua ainda militando pela fé, mesmo diante de pessoas que estavam enfermas, ele continua cultuando a Deus. Qual é a motivação de um pastor fazer isso? Será que é dinheiro? Será que a motivação de um pastor se dedicar às suas ovelhas
Será que é dinheiro? Será que é reconhecimento? O pastor não tinha reconhecimento 14 anos. Enquanto ele estava preso, a família dele foi solta, depois a esposa dele foi presa também. O que motiva esse pastor é a sua convicção do chamado pastoral e a certeza que por meio do Evangelho, Cristo é formado na sua igreja. Cristo deve ser formado da sua igreja. E se isso acontecer em meio à perseguição ou em meio a qualquer outra coisa, ele vai continuar, porque ele tem um chamado de fazer a sua igreja, a igreja de Cristo Jesus, na verdade que a igreja não é dele, se assemelhar a cada dia a Cristo. Nós estamos diante de um tom do apóstolo Paulo. Se você ler o Gálatas todo na sua casa, você vai perceber que Paulo, ele não começa com uma oração. Se você parar para pensar e comparar Gálatas com Romanos, Gálatas com Coríntios, Gálatas com Efésios, Paulo sempre começa com o quê? Com uma oração. Até mesmo com a igreja de Corinto, uma igreja miserável, que estava se desviando também da fé, que estava tendo incesto dentro da igreja. Ele começa orando, mas Gálatas não. Gálatas ele começa com os dois pés. Ele começa chutando aquela igreja, dizendo: ó Gálatas, estou admirado que vocês estão passando tão depressa do evangelho para outro evangelho que não é o evangelho. Ainda mesmo que o anjo do céu, ou até mesmo nós, o próprio apóstolo, pegue um outro evangelho, que vocês sejam anátemas, imagine. E a expressão anátema é o quê? Vocês vão ser amaldiçoados se vocês passarem por outro evangelho. Está aí uma maldição que pega para um crente que se desvia do evangelho, ou para um falso crente, né? Se você se desvia do evangelho, não esqueça disso. Você vai ser amaldiçoado pelo próprio Deus. Porque essa é a realidade do evangelho. Mas Paulo agora, após exortar essa igreja, vocês não podem de forma alguma adorar ou voltar ao judaísmo. Você não pode, não é a fé mais as obras, não é a fé mais a circuncisão. Agora Paulo suspira, né? E começa a mostrar o seu tom pastoral. E ele começa, até mesmo no versículo 11 do capítulo 4, dizendo: eu receio de vós, eu tenho trabalhado em vão para convosco. Paulo, ele mostra essa realidade, que o trabalho é em vão, é quando a igreja, ela não entende ou não vivencia a verdade do evangelho, que você é salvo pela graça. E começa a abraçar aquilo que é conhecido aqui como os rudimentos desse mundo. Mas após Paulo falar sobre essa realidade, mostrando que nós estávamos no estado, e em Cristo Jesus nós somos filhos, Paulo agora, ele diz esse tom pastoral, e em resumo, o texto quer nos mostrar que o cuidado pastoral envolve a imitação de Cristo, e formar imitadores de Cristo. Isso só é possível por causa do nosso Supremo Pastor. É isso que, em resumo, Paulo agora quer tratar dos versículos 12 a 20. Que o cuidado desse pastor, Paulo, envolve ele mesmo imitar a Cristo e formar imitadores de Cristo. E isso só é possível por causa do nosso Supremo Pastor. E nós podemos ver isso por meio de dois pontos que está bem definido aí, se você observar do versículo 12 a 16, ao tom da relação de Paulo em primeiro lugar e mostra depois o cuidado da igreja. Na segunda relação, dos versículos 17 a 20, mostra agora a dedicação de Paulo em formar imitadores de Cristo. Versículo 12, ele começa com essa expressão: sede qual sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendeste. Paulo aqui, ele está mostrando a sua conduta como o plantador da igreja, ou como pastor daquela igreja. Ele diz: olha, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo Jesus. Mas quem era o apóstolo Paulo?
Paulo ele já vem nos mostrando que ele era sim aquele que estava no judaísmo e que agora ele tinha sido alcançado pelo Evangelho. E essa narrativa acontece em Atos capítulo 9. Mas observe como Paulo ele mostra, até mesmo em Gálatas, nós já vimos isso, no capítulo 1. Observe como Paulo, quem ele era. Versículo 13. Porque ouviste qual foi o meu proceder, outrora, no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a detestava. Então Paulo aqui está dizendo quem ele era. Ele era um judeu, um judaizante na verdade, que perseguia a igreja de Cristo. E ele continua, e a minha nação, como ao judaísmo, avantajava-se muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça e aprove a revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei nem carne, nem sangue, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo aqui mostra quem ele era. Ele era um perseguidor da igreja. E agora, no capítulo 4, verso 12, ele mostra a sua conduta, quem ele era, e agora, quem ele é. Antes, ele era um perseguidor da igreja, que praticava a lei para ser salvo. Agora, por causa da graça que alcançou ele prega o evangelho para que os gentios, ou seja, os não-judeus, pudessem atender essa verdade. Se depois você observar, Filipenses capítulo 3, ele mostra que ele prosseguia nessa verdade. Ele considerava todos os seus títulos do passado como o quê? Como esterco, cocô, para alcançar a suprema verdade do evangelho de Cristo Jesus. Mas ele não faz isso com um tom dizendo, como eu sou bom, olhe para mim como eu sou melhor. Não, ele diz em um tom de súplica: irmãos, assim eu vos suplico. Observe o tom pastoral. Não era só para eles olharem para Paulo e ver a sua conduta, mas Paulo constantemente ele suplicava para aquela igreja, para que a igreja pudesse se voltar ao evangelho. E isso é tão perceptível por causa do seu ministério. Versículo 13 a 14. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne não vos foi uma tentação, contudo, me revelaste desprezo nem desgosto. Antes, me recebeste como um anjo de Deus e como o próprio Cristo Jesus. Se você depois ler 2 Coríntios, você vai ver que o ministério do apóstolo Paulo é um ministério de sofrimento. E por causa da sua enfermidade, ele alcançou aquela região da Galácia e pregou o evangelho ali. E esses irmãos, quando Paulo pregou o evangelho lá, eles acataram essa palavra não como uma palavra vindo de homens, mas vindo do próprio Deus. E a reação dessa igreja é que eles não trataram o apóstolo Paulo nem com desprezo, ou seja, eles não se importaram, o que ele está falando é tolice, e nem com desgosto, que está a ideia como se Paulo fosse cuspido na cara. Interessante que aqui, mais uma vez, talvez o texto está jogando luz com aquilo que é conhecido como a enfermidade de Paulo. Talvez em 2 Coríntios, capítulo 2, você possa observar que ele ora para tirar o quê? Um espinho na carne. Então, talvez aqui nos lança luz qual era o espinho da carne de Paulo, e talvez era um problema nos olhos. E talvez essa doença talvez era tão grave, porque aquela igreja não tratou com desgosto, ou não fez assim, nós não vamos
tratar ou não vamos escutar essa mensagem. Imagine vocês, irmãos, eu, como pastor, com algum problema na vista, talvez um olho inchado ou alguma coisa assim, e vocês todo domingo me escutassem assim, com essa enfermidade. Talvez vocês gostassem até da mensagem, mas olhar para o cabo já não é bonito. E ainda com a enfermidade, né, diz que todo pastor tem que ser feio, para que o pessoal não olhe para isso, né, mas para a mensagem. Né? Então você pode ver que todo pastor é carrancudo, meu amigo. Pense nos cabas feios. Mas aqui também era a mesma relação que Paulo estava querendo mostrar. Em que sentido? Que mesmo diante da enfermidade de Paulo, aquela igreja, ela não tratou Paulo com desgosto nem desprezo, mas eles receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo. E aí eu lembrei da história de um dos primeiros missionários que começou a trabalhar no Nordeste, conhecido como o Dr. Joel William Butterfly. Ele era um pastor e médico, começou a evangelizar ali no Maranhão, e depois ele desceu para a região de Garanhuns, em Pernambuco. E ele, como médico, certa vez uma mulher, naquele período a Igreja Católica Romana perseguia muitos cristãos, e ele conta a história que ele, por muitas vezes, a esposa dele colocava os filhos debaixo da mesa, porque as pessoas jogavam pedra na casa deles. Naquele tempo, às vezes, não tinha forro, né? Era só telhado mesmo, e as pedras caíam na cabeça desse pastor médico, desse missionário médico. Só que ele usava a medicina também para evangelizar. E aí, certa vez, ele foi visitar uma pessoa doente, e essa mulher cuspiu nele, pá, na cara dele. E ao olhar o cuspe que a mulher deu, ele percebeu que ela estava com uma enfermidade. E sabe o que foi que ele fez? Ele cuidou daquela mulher. A nossa missão, irmãos, como uma aplicação para nós, é sermos imitadores do Mestre. Isso envolve tanto o pastor como a ovelha. Não é algo que é diferente. O pastor precisa imitar a Cristo. A ovelha também precisa imitar a Cristo. E essa é a relação que deve... Infelizmente, nós vivemos em uma época onde, por muitas vezes, os pastores são colocados em um pedestal, onde o pastor, ele é honrado até demais, mas infelizmente nós caímos em outros erros. O pastor não vale nada. Tratamos os pastores como desdém. Não observamos que também ele tem as suas lutas. Assim como você luta contra o seu pecado, o seu pastor luta também contra o seu pecado. Da mesma forma que você precisa ler a Bíblia para se santificar, o seu pastor precisa também ler a Bíblia para santificar. Da mesma forma que você tem problema conjugal, o seu pastor também tem problema conjugal. Não há uma diferença aqui entre pastor e ovelha. Todos nós precisamos imitar ao Mestre. E é por isso que, após esse primeiro contato que Paulo faz, e até se alegra com essa igreja, que se pudesse, dava até os olhos. É uma linguagem, ou se nós tivéssemos condições, nós pagávamos uma cirurgia para o Senhor. Como se fosse assim, né? Agora o tom começa a mudar. Esse pastor, ele cuida dessas ovelhas. Na sua conduta, no seu ministério, mas também ele luta pela verdade. Versículo 16 a 17 diz o seguinte. Versículo 15 a 16. O efeito, pois, a vossa exultação. Onde é que está a sua alegria? Pois eu vou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, o vosso inimigo,
por vos dizer a verdade, o tom começa a mudar, a alegria que estava nessa plantação de igreja, agora começa a mudar, porque Paulo agora está tratando dos problemas daquela igreja, e como a igreja agora via o apóstolo Paulo como inimigo. E essa é uma relação muito dolorida, porque a partir do momento que o pastor ele quer formar Cristo na igreja, provavelmente ele vai tocar naquilo que você adora, naquele ídolo de estimação, e por meio da pregação ele vai fazendo isso, e a consequência é que a ira se levanta contra o pastor. Mas o pastor ele não está aqui, não é contra ele que ele é só aquele que, o arauto que anuncia, mas ele está aqui como o mensageiro do Senhor, que prega as verdades do Evangelho. E isso vai confrontar o nosso coração. E é por isso que Paulo diz: eu me tornei inimigo de vocês agora, porque eu estou pregando a verdade. Paulo mais uma vez mostra aquilo que é a luta pastoral, tanto na sua conduta, como no seu ministério, quanto na luta pela verdade. E isso são princípios inegociáveis na vida do pastor. Por quê? Porque todo pastor, ele vai ter um DNA de querer agradar as pessoas. Todo pastor, ele quer ver a igreja crescer, custe o que custar, mesmo negociando a verdade. E ele precisa, dia após dia, batalhar pela fé. Por isso que Tiago, ele nos mostra essa realidade, dizendo: infiéis, não compreendeis que a amizade com o mundo é inimiga de Deus. Pois quem quiser ser amigo do mundo, consiste ser amigo de Deus. E aqui, irmãos, não é uma relação de dizer que nós não vivemos mais no mundo, ou que não podemos fazer isso ou aquilo outro. É como o mundo tem nos influenciado. Mas agora, após essa relação, Paulo, ele mostra o cuidado pastoral que envolve formar imitadores de Cristo. Se dos versículos 16 a 12, o tom pastoral de Paulo para a sua igreja, da igreja para com Paulo, essa versão agora vai mudar. Agora Paulo, ele mostra que o seu cuidado envolve o quê? Os discípulos se assemelharem a Cristo Jesus. Versículo 17 e versículo 18. Primeiro ele começa a mostrar para aquela igreja cuidado com os falsos mestres. Ele diz: o que vos obsequiam, ou seja, quem é esses? Ou aqueles, talvez, aí em VI ele traz uma expressão assim: os que fazem tanto esforços para agradar. De quem Paulo está falando aqui? Dos falsos mestres judaizantes. Não agem para o bem, mas querem isolá-los, a fim de que você também mostre zelo por eles. Paulo agora, ele começa a falar: olha, aqueles falsos mestres que estão tentando fazer você voltar para a prática da lei em busca da salvação, eles fazem isso, eles querem agradar a vocês. Qual a finalidade última e final? É para que você se isole de mim. Em resumo, é isso que Paulo está querendo nos mostrar. E como é que os falsos mestres, eles fazem? Querem agradar as pessoas. Todo falso mestre, ele tem como uma prerrogativa querer agradar as pessoas. Ele não prefere falar a verdade. O que é que a pessoa vai pensar de mim? E Paulo aqui está indo na raiz, tanto daquilo que um verdadeiro pastor não deve fazer, e daquilo que um falso pastor ele faz. Ele vive para agradar as pessoas. Muitas vezes, a gente abraça alguns falsos mestres da seguinte forma: pastor, o senhor gosta daquele rapaz da internet? Não, pastor, não gosto não.
Rapaz, eu não gosto, mas ele é tão inteligente. O que está no fundo, por causa da inteligência de tal pastor, por causa da oratória dele, ou por causa da forma que ele se expressa, ou por causa da empolgação dele, eu posso negociar a verdade e me guiar por aquilo que é exterior. Por isso que sempre a luta pastoral é que o povo conheça a verdade, para que por meio da verdade a igreja ela possa discernir a quem ela está seguindo. E aí, após Paulo mostrar essa realidade, ele conclui que aqui é o ponto central da passagem, que está aí nos versículos 19 a 20. Meus irmãos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Desejo de Paulo aqui, e ele não parava e não cessava de falar, era para que Cristo pudesse ser formado naquela igreja. E eu sei, temos aqui algumas mães aqui, não sei quantas, temos uma mãe mais nova, né? Na semana passada, a Jéssica teve bebê, mas não quero aqui defender o trabalho de parto, não é aqui a minha ideia, mas nós sabemos que a cada dia que passa, o trabalho de parto, sem ser cesariano, né, ele vai diminuindo. E nem minha esposa também teve, mas no dia que Sofia foi nascer, e nenhum homem, abrindo parênteses, nenhum homem vai saber qual é a dor da mulher no parto que está parindo, né? Mas eu lembro que quando Sofia foi nascer, eu fui para o hospital e eu só vi as mulheres chegando, gemendo de dor, e às vezes gritando de dor. E eu olhava assim, rapaz, deve doer demais. Meu amigo, deve doer demais. A mulher aqui chega, quase não anda. E ele fica lá, e ela gritando de dor, e tal. E depois que o negócio, depois que a criança nasce, alegria, eu tenho de novo. Como é que é? Não, se tiver, tenho de novo. Nesse instante estava quase morrendo de dor. E agora, se tiver, olha a imagem que Paulo está querendo trazer. Ele diz que na formação entre pastor e ovelha, o desejo dele é que a igreja seja formado à semelhança de Cristo. E isso vai doer. E isso vai machucar. E essa relação vai às vezes ficar difícil. Mas mesmo assim, ele não para e ele não negocia a verdade. Por quê? Porque ele quer ver Cristo formado na igreja. Mas eu quero tirar uma aplicação aqui também para nós como pais. Observe que Paulo ele traz uma ilustração de meus filhos. E aqui, essa é a relação entre pai e filho. E a pergunta que cabe quando nós lemos esse texto é: será que nós como pais estamos lutando, batalhando pela fé, para que os nossos filhos sejam a semelhança de Cristo? Pense aí. Pense no seu trabalho. Você gasta tempo no seu trabalho. Se o seu patrão mandar você acordar de madrugada, você acorda de madrugada. Se o seu patrão disser que você tem que trabalhar até mais tarde, você faz isso. A pergunta é: você faz isso por seu filho? Se preciso for, eu vou passar a madrugada ensinando meus filhos. Se preciso for,
eu vou fazer tudo minha força para que Cristo seja formado nele. E o ponto aqui não é para que ele tenha um bom comportamento, ou para que ele seja um bom médico, ou para que ele continue tendo um bom emprego. Eu vou me dedicar, vou dar educação, porque essa é a imagem que nós temos hoje, né? Se o pai deu estudo, fez com as obrigações dele. Não, isso é padrão muito baixo para a Bíblia, muito baixinho. Cristo pede, por meio desse texto, para que Cristo, que nós como pais, possamos ensinar aos nossos filhos, até ele se assemelhar a Cristo Jesus. É bater nessa tecla até ele se assemelhar a Cristo Jesus. Ele não está se assemelhando. Vou orar mais, eu vou estudar mais, eu vou ler mais a Bíblia com ele, eu vou sair com ele para discipular, eu vou, até a dor do parto. E eu sei que todos vocês já passaram por síndrome das frustrações, que você ensina e a criança não responde, que você ensina e a criança não responde. Persevere, não pare, não pare, não pare, porque até Cristo ser formado na mente dele. Não desista, continue, persevere. Mas diretamente, irmãos, não tem como eu não aplicar dessa forma. A relação aqui é entre pastor e ovelha. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco, falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Paulo, como pastor, ele tinha uma dor no coração. E ele não para de cessar, de continuar, de perseverar, até a igreja, a noiva do Senhor, se assemelhar a Cristo Jesus. Ele não para. E nem o pastor deve parar. Pastor, o senhor não teve desejo de desistir, não? Lembre-se, eu sou 1 ano ordenado como ministro presbiteriano, mas há 6 anos eu trabalho com igreja. 6 anos atrás, né? Passei 6 anos, então já faz mais ou menos 10 anos que eu trabalho em uma igreja. Todo dia eu tenho vontade de desistir. Todo dia eu quero ir embora. Vou voltar para o meu Nordeste, melhor. Mas não é por causa dos problemas de vocês. E por isso eu clamo a vocês. Se você tem problema, fale para o seu pastor. Deixe ele cuidar de você. Ele tem essa função. Mas a dor de um pastor, ele continua pregando o evangelho. O irmão se indo para caminho torto, indo para caminho que vai dar para a morte. E ele orientando domingo após domingo. E o irmão dando desculpa. Diz, não vai por aí, irmão, tu vai cair. Não faz isso. E o irmão indo para longe do Senhor. E aí ele só ora e espera. Vai cair. Vai cair. Cai. Essa é a luta de um pastor. Todos os dias. Por isso eu conclamo para você. Para vocês. Ore pelos pastores. Clame pelas vidas deles. Porque não só ele precisa se santificar, mas ele também precisa santificar a noiva do Senhor. E ele é falho, e ele não fala direito, e ele engole palavra, e ele fala errado, ele não tem concordância. Mas mesmo assim ele continua pregando o evangelho. Porque ele sabe que o poder não está nele, mas sim no evangelho. Por isso eu conclamo a igreja. Ore aos seus pastores, porque a vida de um pastor não é fácil. Talvez a imagem que vocês têm
é de um pastor da mídia, de igrejas numerosas, onde todo mundo está babando ele. Ai, meu pastorzinho. Ai, eu preciso dele. Se não tiver o meu pastor, eu não sou gente. Não, não é isso não que eu estou querendo dizer para os irmãos. É dizer para os irmãos que é uma luta constante internamente. Por isso eu digo para aqueles que querem tanto trabalhar com a igreja, como líderes, como aqueles que querem ser pastor, pense bem. Pense bem. Porque a ideia é como você ficar, é como se tivesse insanidade. Então qual é o conforto de um pastor? Como é que Paulo se conforta na certeza que ele tem que dia após dia batalhar pela fé? Dia após dia batalhar pela fé, não só pela vida dele, pela vida da família dele, pela vida da igreja. Como é que ele não fica doido? Como é? Porque ele sabe que a partir do momento que ele prega o Evangelho, ele não pode mais fazer nada, é só o Senhor. E ele descansa nessa verdade. E ele vai para sua casa e diz: Senhor, apesar de mim, apesar dos meus erros, apesar da minha homilética, apesar da minha oratória, alcança os teus filhos. Por quê? Porque assim como eu e você, nós temos um supremo pastor que cuida do seu povo. E ele cuida também do seu pastor. Paulo aqui, ele mostra que ele, como um pastor, precisava imitar a Cristo. Mas ele, como pastor e plantador dessa igreja, precisava também fazer que aquela igreja pudesse assemelhar não a ele, mas a Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a continuar batalhando pela fé, tanto sendo imitadores de Cristo, como imitando as outras pessoas, fazendo que outras pessoas imitem a Cristo. E essa função não é simplesmente do pastor. Todos nós precisamos ser imitadores de Cristo, precisamos formar outras pessoas para que elas sejam imitadores de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse tom pastoral que para mim nessa semana foi tão confortador. A saber que nós batalhamos pela fé, que também eu tenho as minhas limitações e que preciso melhorar sim para a glória do Teu nome, mas descansar no Teu poder. E a minha oração constantemente é para que essa igreja ela possa se assemelhar a Cristo, para que venhamos parir filhos espirituais, outras pessoas que se assemelhem a Cristo Jesus. E Paulo nos mostra que é em meio à dor que isso nunca possa sair da nossa mente. Paulo traz aqui a ideia de um parto, é em meio à dor que isso acontece. Porque assim como eu e como os meus irmãos precisa destruir os ídolos que tentam nos dominar, querer ser reconhecido pelos homens, o não querer se submeter à verdade do Evangelho, querer o Evangelho mais alguma coisa, mais a experiência, mais a psicologia, mais a caridade. Mas nós precisamos nos submeter à verdade do Evangelho. E tudo aquilo que fizermos após isso, não é para ser merecedores, mas porque nós fomos alcançados por Cristo. Faz isso, ó Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos.